Boa tarde. O programa de hoje vai falar sobre neurologia. E para falar a respeito desse assunto, que é bastante complexo, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Rio, no programa Opinião, Júnior Santos Pousas. Ele que é neurologista, médico formado pela UFMG, em especialização em neurologia pelo Hospital Santa Casa de Belo Horizonte. Atendeu ao nosso convite para que hoje nós pudéssemos aprofundar um pouco nesse tema que é a neurologia. Doutor Júnior, boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui, esteja à vontade. Eduardo, boa tarde, eu agradeço o convite, fico feliz de poder participar e qualquer dúvida, qualquer informação a mais que eu puder somar, estou à disposição. Muito obrigado. Bom, comecemos então por uma pergunta básica. O que é exatamente neurologia? Eduardo, muita gente me pergunta às vezes no consultório, mas doutor, a neurologia é problema de cabeça? É paciente que está com algum distúrbio mental? Eu explico assim, a neurologia é, como o nome diz, logia, logos, vem de estudo, neuro, sistema nervoso. Sistema nervoso que pode ser dividido, para a gente poder entender mais fácil, em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central é a cabeça e a medula. Sistema nervoso periférico são os nervos que compõem todo o nosso tecido periférico, membro superior, membro inferior. Então, vai desde problemas mentais da cabeça, desde problemas dos nervos periféricos. Por exemplo, se o nervo periférico da sola do nosso pé não estiver em totais condições de funcionamento, a gente não consegue sentir que está pisando no chão. Se a nossa mente não funciona bem, às vezes você está com o nervo periférico funcionando bem e não consegue sentir que está pisando. Resumidamente, seria isso. Certo. Agora, é uma situação complexa a do paciente, não é? Em relação às consultas, como elas ocorrem, por que as pessoas procuram o Dr. Júnior? Certo. A atividade do médico que atua na área de neurologia, ela é bastante ampla, mas ela é fundamentada basicamente na neurologia clínica. A neurologia clínica é a neurologia não intervencionista de maneira cirúrgica. A gente atua na neurologia clínica, que são consultas nos consultórios e pacientes internados em leitos hospitalares. São sessões de medicamentos também. A gente faz o tratamento com medicamentos, né, ou a consulta, às vezes orientações, né, isso varia muito. De caso para caso, de acordo com a demanda do paciente, a gente intervém de acordo com que o diagnóstico do paciente. Exatamente. Uhum. Agora, quais são as doenças mais comuns? As mais comuns em neurologia, no consultório, para quem lida com neurologia em qualquer parte do mundo, a mais comum, sem sombra de dúvida, é a dor de cabeça, né? A cefaleia deve se gerar em torno de 60% a 70% dos motivos que levam o paciente a procurar um neurologista. As maiores queixas, então, em relação a dores de cabeça? Dores de cabeça. Dor de cabeça, eu acho que, em primeiro lugar, sem dúvida, e AVE, né, que é o acidente vascular encefálico. Que é o antigo AVC? Antigo AVC, popularmente conhecido como derrame, né? E doenças da mente, que são distúrbios de memória, principalmente as demências, né? Pacientes com mal de Alzheimer, outras demências da idade. Aí já tem também a questão de idade. Sim, sim. Geralmente são doenças que envolvem mais a população idosa, né? As demências. Como exemplo também de uma queixa muito frequente, são as epilepsias, em todas as suas formas, né? As epilepsias são popularmente conhecidas como ataques, como crises, né? Que os pacientes que sofrem, porventura, apresentam. É comum? É muito comum. Esse assunto, inclusive, dá para a gente até aprofundar um pouquinho mais, não é? Epilepsia e convulsão cerebral é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Estão ligadas, mas não é a mesma coisa. Segundo, né,
a neurologia mundial, para você ter um diagnóstico de epilepsia, o paciente tem que apresentar 2 ou mais crises, 2 ou mais episódios de crise convulsiva. Esses 2 episódios não podem estar acompanhados de algo que esteja causando aquilo naquele momento. Por exemplo, febre. Às vezes uma criança tem um pico febril e tem uma convulsão. Essa criança é epiléptica? Não. Mas se repete essa convulsão, ela passa a ser uma pessoa epiléptica? Se a convulsão se repete acompanhada de febre, também não. Também não. O diagnóstico é crise convulsiva independente de causas imediatas. Eu citei a febre como exemplo, mas a gente tem distúrbios metabólicos, né, que se você ou qualquer pessoa tiver uma queda brusca de glicose no sangue, a pessoa pode manifestar uma crise convulsiva. Se os íons que todo mundo tem na corrente sanguínea caírem muito ou aumentarem muito, a pessoa pode vir a ter uma crise convulsiva. Cabe a nós, médicos, em especial, quem lida com neurologia, identificar se aquela crise convulsiva foi acompanhada de algo que a manifestou de imediato. Afastar das possibilidades de causas imediatas para a crise e o paciente apresentando 2 ou mais crises, a definição de epilepsia está dada. Mas, às vezes, acontecem casos que não é fácil você discriminar se teve febre ou não, porque às vezes não aferiu a temperatura, quanto que estava o nível da glicose no sangue naquele momento. Às vezes melhorou, né, alimentou e não foi detectado. Então, é muito caso a caso. A regra geral é essa, mas como toda regra, há exceções. E nós temos que estar ligados naquilo que são as exceções. Por isso que toda vez que a pessoa sentir que passou mal, souber que algum familiar passou mal, teve uma convulsão, é bom procurar um consultório médico, né, se possível com um especialista, para que ele possa orientar melhor a pessoa. E eu, Eduardo, gostaria também de tentar, no pouco tempo que nós temos, de diferenciar os tipos de crise epilépticas que existem. Sim. São vários. São vários tipos. São vários, são mais de 100. Mais de 100? Às vezes, todo mundo acha que crise convulsiva, que epilepsia, é o que nós, médicos, chamamos de a crise de grande mal, que é a crise tônico-clônico generalizada. Ela é chamada de grande mal, não é à toa, porque ela é muito feia de ser vista. É essa crise que vem à mente de todo mundo que acha que sabe o que é epilepsia. Mas esse tipo de crise nem é o mais comum. Esse tipo de crise é uma crise generalizada, porque envolve todo o cérebro no momento da crise. O nosso cérebro é formado de bilhões de neurônios. Neurônios são células nervosas. Que morrem e não são refeitos. Em casos de demências, né? Não. Ou em caso de sequela neurológica, se você perde um neurônio, a possibilidade que ele... Reposição? É muito difícil. É raríssimos casos. Mas acontece. Então, acontece, mas são raríssimos casos. O que nós temos são bilhões de neurônios, que são as células nervosas, ligados entre si por corrente elétrica. O contato entre um e outro não é físico, é por moléculas que levam corrente elétrica de uma célula a outra. Então, estamos falando de uma rede de bilhões de células. Lógico que, se em determinada região do cérebro alguma camada de neurônios, por algum motivo ou outro, despolariza mais do que a outra, que tem uma atividade elétrica exacerbada, ali desencadeia um foco epiléptico, que a partir dali gera uma convulsão cerebral, que pode ser generalizada, como eu disse, quando todo o cérebro despolariza em conjunto, ou parcial. A parcial é quando apenas uma parte do cérebro
está despolarizando. E os sintomas da crise parcial são muito variados, desde movimentos involuntários no dedo da mão, sem que a pessoa possa controlar. Ela pode estar consciente, conversando, assistindo a crise, mas não consegue... Não tem o domínio. De revertê-la. Então, esse é um tipo de crise parcial, que vai desde um movimento do dedo, como uma sensação de desconforto epigástrico, uma sensação de mal-estar, uma sensação de tonteira, ou um pequeno desmaio, ou um vômito, né? Uma sudorese. É muito variado. O paciente, se sentir sintomas do gênero, é bom que nos procure para que a gente possa, com calma, no ambiente, né, de consultório, com bastante calma, conversar e tentar identificar se aquilo foi ou não uma crise convulsiva. O grau daquilo que está acontecendo com ele. Daquilo que está acontecendo. Nós estamos conversando com o Dr. Júnior Santos Pousas, que é neurologista, atuante aqui em Pirapora. E no próximo bloco nós vamos retomar essa questão da epilepsia, que, como bem disse o doutor, é uma das doenças mais comuns na questão neurológica. E a gente volta abordando exatamente alguns detalhes da epilepsia. Por exemplo, a questão de remédios, da questão hereditária, da cura e também dos riscos de morte que as doenças neurológicas podem causar. Bom, nós voltamos daqui a pouquinho, doutor, para nós abordarmos esses e outros assuntos, dentro de instantes.